Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e, naqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs da fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra hoje o 2º domingo da Quaresma, este tempo favorável à conversão, à mudança de vida, a um olhar profundo para dentro de nós mesmos à luz da fé. E neste domingo, nós, através do evangelista Lucas, nos voltamos para o Monte Tabor, onde ocorreu a transfiguração do Senhor. Domingo passado, a liturgia nos conduzia para o deserto. Quaresma, enquanto esse tempo de deserto, de olhar, observar e buscar mudar com a graça do Senhor os limites da nossa vida, as nossas dificuldades humanas. Agora, damos um passo a mais, subindo para este monte, onde Jesus vai com 3 discípulos para rezar. Ali acontece algo de extraordinário. Uma teofania, uma manifestação gloriosa de Deus, na qual a divindade de Jesus, ele que era verdadeiro homem e verdadeiro Deus, fica evidente. É uma provinha do céu. Jesus, pouco tempo antes, no Evangelho, havia dito para os discípulos que sofreria a paixão. Aquilo causou confusão, preocupação no coração deles. Agora, quando Jesus sobe para o monte, ele dá esse ensinamento. Acima de tudo, a oração, uma profunda vida de oração, de sintonia com o Pai que ele sempre teve. E depois tudo mais vai sendo enfrentado e abraçado porque se confia naquele que o enviou. No Monte da Transfiguração, neste momento em que Jesus está ali com uma luz forte, brilhante, aparece Moisés e Elias, que conversam sobre aquilo que Jesus iria sofrer. Ou seja, a consciência de Jesus daquilo que também padeceria, a coragem em seguir em frente, pois a confiança dele é total no Pai. E em Moisés e Elias encontramos a lei e os profetas. Jesus é o cumprimento perfeito de tudo isto. É o ponto alto da história da salvação, nosso Senhor. Pedro e os outros que estavam ali vendo, no primeiro momento dormindo, depois ficam confusos. Somos nós diante da ação de Deus, somos nós perto do mistério e muitas vezes sem compreendê-lo. Que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, olhando para as palavras de Pedro diante daquele fato extraordinário, Mestre, Senhor, é bom estarmos aqui, que nós possamos também querer o céu, buscá-lo na nossa vida, e observar no dia a dia os pequenos sinais que muitas vezes se nos apresentam, por graça de Deus, pela sua providência, mas entender que aquela bela frase de Pedro, ela também não estava fundamentada de maneira correta. Agora, depois daquela visão extraordinária, dessa provinha do céu, é hora de descer o monte, continuar a missão, enfrentar as dificuldades e abraçar a cruz. Possamos na Quaresma realizar tudo isto, com a confiança daqueles que sabem para onde estão caminhando. E para chegar na nossa meta, que é o céu, nós temos que já buscá-lo, a partir de hoje, transformando a nossa vida à luz da palavra e contando com a graça do Senhor. Que Ele hoje os abençoe,
Boa caminhada quaresmal. Bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.